Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, bom dia a todos. Hoje, nessa sexta-feira, dia 28, vamos meditar a palavra de Deus, pedindo a luz do Espírito Santo para nos fazer compreender essa mensagem. E hoje é uma mensagem para o casamento, para os casais, essa revelação de Jesus que ele faz aos seus discípulos sobre a unidade matrimonial, que é Marcos capítulo 10, versículos 1 ao 12. Não deixe de dar o seu gostei, claro, de compartilhar esse vídeo com a sua comunidade. Vamos agora então iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido a um homem divorciar-se de sua mulher. Jesus ele perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés os escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, é uma conversa então que Jesus inicia com seus discípulos sobre a questão matrimonial e os laços entre homens e mulheres, os laços do amor, é claro, que leva as pessoas a se unir umas com as outras no casamento. Claro que tem uma pergunta capciosa aqui dos fariseus, como sempre, para testar a sabedoria de Jesus, testar a sua capacidade de reflexão, sobre a questão do divórcio. Portanto, existia uma questão muito tensa lá na lei mosaica, que abriu algumas brechas para o divórcio, mas, no fundo, o anseio do ser humano por flexibilidade, se é possível relaxar um pouco essa lei, se é possível abrir algumas brechas, permitir algumas situações, relativas, que não seguem estritamente a vontade de Deus, e parece que Moisés acabou dando brechas. Então vai ser a questão aí, a discussão sobre legalismo, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é. Mas Jesus Cristo vai apresentar aqui o coração de Deus, é claro, que Deus revelou no princípio. Então, os fariseus, sim, citaram Deuteronômio, capítulo 24, para citar aquela lei de Moisés que permitiu o divórcio, que não está em sintonia com o plano original, não era o plano original de Deus. E Jesus vai deixar muito claro isso. Ou seja, era uma adaptação de Moisés à dureza de coração. Não é o plano original de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, entre aspas. Deus os criou homem e mulher. E também Deus pediu a unidade, que eles serão uma só carne, entre aspas. Está tudo lá em Gênesis capítulo 1. Então nós temos o plano original de Deus e nós temos as concessões que Moisés fez lá em Deuteronômio. Bem, claro que Jesus aqui está mostrando qual é a realidade que Deus revelou, que é um chamado à unidade, entre aspas. O que Deus uniu, o homem não separe, fecha aspas. Quer dizer que é um ideal que aponta para o compromisso. E um compromisso que exige luta, um compromisso que exige conversão, um compromisso que vai exigir transformação do casal no relacionamento de um com o outro. Vai precisar da graça de Deus para as coisas fluírem na vida do casal. Enfim, o Antigo Testamento banalizava o divórcio, nós sabemos. As relações pareciam ser mais descartáveis. Se a pessoa decidisse separar, se separava. E Moisés acabou aceitando e dando assim, uma lei relativa, relaxando um pouco nessa dureza das leis. Enfim, existe o ideal, o plano ideal que Deus deseja, e existe a fragilidade humana. E Moisés abriu brecha para a fragilidade humana. Mas a gente sabe que o ser humano sempre foi frágil, sempre tiveram relações complicadas. As pessoas hoje elas têm problemas, elas podem se separar. Existem casamentos que nunca nem existiram, estão se unindo, estão tentando viver, não dá certo, se separa, etc. A fragilidade humana está aí, a gente sabe. Então a gente tem que aprender a acolher as realidades que estão essas situações pastorais difíceis de casais que fracassaram nos seus relacionamentos. Então tem que ter o acolhimento para os que sofrem, sim. Existem os casamentos nulos, que nunca existiram, sim. Existem as rupturas por causa de grande sofrimento, também existem. Então a gente tem que ter um coração realmente acolhedor, terno como o de Cristo, capaz de perdoar. Mas não significa que vamos anular o plano original de Deus. Também não vamos fazer isso.
né? Então é um convite para um amor que persevera, um amor que vai em frente, um amor que enfrenta lutas, um amor que cresce no meio do sofrimento. Então o amor do casal tem que ser assim, tem que enfrentar e confrontar. Quer dizer, um amor que não desiste. O casal é assim, eles vão crescendo, vão amadurecendo, vão se relacionando, o amor vai se transformando e eles têm que perseverar. O amor conjugal ele não se baseia no esforço humano meramente, mas se baseia sobretudo na graça de Deus para dar suporte, maturidade, crescimento, transformação, desenvolvimento para as pessoas irem ao longo da vida, né, construindo os seus relacionamentos. Porque Cristo ele pode transformar os corações de pedra em corações de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. O coração de pedra que se transforma em coração de carne. É possível isso. Se a pessoa tem fé e acredita na graça de Deus, tudo pode mudar. Então, é um chamado, né, para que homens e mulheres se relacionem, mas ao mesmo tempo com responsabilidades iguais. Se um adulterar contra o outro, não é só o homem que vai adulterar, a mulher também adultera contra o homem. Aqui está muito claro, ambos cometem adultério, versículo 12. Jesus os iguala, né, no mesmo patamar. Ambos serão responsabilizados pelos pecados cometidos. Ambos são chamados a amar a Cristo como Cristo amou sua igreja. Pronto. Então é uma questão de maturidade aqui. Então a gente aprende aqui algumas lições. O casamento ele tem que ser nutrido, tem que ser alimentado com amor, com oração, com diálogo, com perdão. É algo que é trabalhado, né? Homem e mulher são muito diferentes. A gente sabe que cada um tem suas características completamente diferentes um do outro. Então eles têm que se unir, claro, respeitando a diversidade, os comportamentos distintos, mas procurando criar uma unidade, uma interatividade, já que querem caminhar juntos, né? Ter filhos, construir a família, muito bem. E eles devem ser uma comunidade, uma pequena comunidade familiar inserida na grande comunidade, que é a igreja, e ali procurarem apoio, né? Procurarem realmente viver essa unidade dentro da igreja, sem julgamento, sem preconceitos, procurando superar suas dificuldades cada dia. Né? Sem preconceito, eu quero dizer, respeitando a realidade da comunidade, que é feita também de pessoas frágeis. Ali tem muita gente com problema. Então tem que se respeitar essa realidade, buscar a força em Deus para viver o sacramento do matrimônio, que precisa de graça, sem graça não vai em frente. Pois bem, vamos então agora encerrar a nossa reflexão, dando a bênção final. Não esqueça de compartilhar e curtir esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.